Muito bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Cúmulos TV, ao vivo, no ar agora com as principais notícias socioambientais dessa segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024. A gente vai falar sobre a PEC da privatização das praias, que voltou à pauta na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Na próxima quarta-feira vai à votação. A gente precisa retomar essa mobilização para que consiga parar isso aí, né? Esse absurdo que é essa proposta de emenda constitucional. E vamos também falar sobre o Tratado do Plástico, né? Que está emperrado ali e difícil de sair, com a posição brasileira muito complicada também. Com um ex-assessor do Bolsonaro que foi lá representando o Brasil e acabou fazendo um papelão no posicionamento do Brasil com relação a isso. Bom, essas é um pouco do que a gente vai falar hoje. Os rios na Amazônia começaram a subir, é a boa notícia do dia, mas a gente vai falar tudo isso com calma agora. Se você está chegando agora, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha, pega esse link, manda para mais gente aí nos grupos de WhatsApp, para chegar mais gente para trocar essa ideia na manhã dessa segunda-feira, dia 2 de dezembro, porque a Cúmulos TV está começando agora. Eu já vou começar direto com as principais notícias e o que está em destaque hoje, principalmente com essa PEC da privatização das praias, que é como ficou apelidada a PEC que pretende aí mexer na legislação que trata das áreas de marinha, né? Aquela faixa que tem ali aos 30 metros da arrebentação. Eu vou começar pelo site da CNN para dar uma geral no que é a situação e o que está acontecendo, né? A Comissão de Constituição e Justiça do Senado agendou para a próxima quarta-feira, dia 4 de dezembro, a votação da PEC das praias, uma proposta que prevê a transferência de propriedade de terrenos de marinha para estados, municípios e entes privados. Se aprovado, o texto segue para votação no plenário do Senado antes de ser enviado à sanção do presidente Lula. A PEC 3 de 2022, ou conhecida como PEC das Praias, é de autoria do ex-deputado federal Arnaldo Jordi, do Cidadania do Pará, e foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 2022. No Senado, a proposta é relatada por Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Em maio deste ano, a Comissão de Constituição e Justiça convocou uma audiência pública sobre o tema, com a presença de integrantes do governo e de representantes de organizações. Após grande mobilização contrária à PEC e um pedido de vista, a tramitação ficou parada na comissão. O que diz essa proposta? A proposta exclui trecho da Constituição que diz que os terrenos de marinha são de propriedade da União. Com isso, fica permitida a transferência de propriedade desses terrenos para estados, municípios e entes privados. Na audiência pública, especialistas alertaram sobre as eventuais consequências da PEC para o meio ambiente e para a soberania do país, mas a possibilidade de privatização do acesso às praias se transformou em um dos pontos mais polêmicos da discussão. O relator nega que a PEC abre espaço para privatização e afirma que o objetivo da proposta é acabar com o pagamento de taxas absurdas por proprietários de imóveis em áreas de terrenos de marinha. Em teste, a proposta de fato não prevê, em tese, né? A proposta de fato não prevê a privatização da faixa de areia e limitação de acesso às praias. Mas na avaliação de especialistas, isso poderia ocorrer na prática. Com regras flexibilizadas, é possível que construções como muros, cercas ou instalações avancem sobre os terrenos, impedindo o acesso das pessoas. Com a repercussão do debate, o Flávio Bolsonaro propôs uma emenda ao texto que define as praias como patrimônio público de utilização coletiva e garante acesso livre a elas e ao mar. Incluiu ainda um trecho que proíbe qualquer forma de uso do solo que impeça ou dificulte o acesso aos terrenos. A gente sabe que, na prática, já acontece, de certa forma, algumas praias privadas, né? Porque o acesso a essa praia é muito complicado. A gente tem, por exemplo, em Serrambi, em Pernambuco, né, litoral sul de Pernambuco, a gente tem algumas áreas de praia que, para você chegar na praia, você tem que ir caminhando pela areia por bastante tempo, né, por uma distância longa para poder chegar naquela praia. Então não significa que aquela praia é fechada, mas o acesso a ela é complicado. Isso já é ilegal hoje, né? Essas construções, esses resorts, esses condomínios, hotéis que abrem e que fecham esse acesso à praia, eles são obrigados a deixar uma servidão, né? Um caminho para a chegada à praia
para o acesso à praia. Com essa proposta, a ideia é que esses casos, né, que acontecem já no Brasil e que a gente sabe que existem, se tornem legais e fique por isso mesmo, né? Além disso, essa faixa, né, dessas áreas de marinha, não confundir com áreas da marinha, essa faixa é uma faixa importantíssima que a gente vai ter que proteger, restaurar, que ela é uma primeira barreira de proteção ali contra impactos que a gente vai inevitavelmente sentir com a crise climática, né? As grandes ressacas que chegam por ali, grandes tempestades vindas do mar, essa faixa né, áreas de restinga, manguezais, são áreas muito importantes nesse enfrentamento do que a gente vai ter pela frente com a crise climática e com os problemas que dela derivam, né? Eu vou lá para o jornal O Tempo, só para dar mais uma passada nessa notícia, né? Que fala que o texto foi retirado de pauta em maio, após grande repercussão negativa diante da possibilidade da privatização do litoral brasileiro. E aí eu vou lá para o texto, né? A proposta que altera a Constituição e transfere áreas de marinha para ocupantes particulares, estados e municípios, conhecida como PEC da privatização das praias, deve voltar a ser discutida na CCJ do Senado na próxima quarta-feira. E aí, em maio, fala sobre o debate, né, e a audiência pública que ganhou as redes sociais após surfistas, influenciadores e ativistas gravarem vídeos para se posicionar de forma contrária e pedir aos internautas para também rejeitarem o texto. E aí, caso aprovado, isso aí pode significar a privatização do litoral brasileiro. E esse é um típico caso também em que uma pauta legítima, né, que de certa forma, um problema em alguns pontos do litoral brasileiro, né? Pessoas que vivem lá por muito tempo, famílias tradicionais, comunidades tradicionais que estão ocupando algumas dessas áreas de marinha há muito tempo e querem ter sua área ali, o seu terreno legalizado, são usados como um bode expiatório ali para que passem o trator com essa PEC e que, na prática, né, vai viabilizar a construção lá do condomínio do Neymar na APA Costa dos Corais, ou em Mangaratiba, em Angra dos Reis, ou vai ter o grande resort lá do grande empreendedor que vai querer ocupar aquela área de restinga toda. Então, usando como o pretexto, né, de legalizar áreas de pescadores tradicionais, de comunidades que vivem em áreas que precisam ser legalizadas e que de fato é um problema a se enfrentar, né, a encarar e discutir e tentar achar soluções, vão passar um projeto de emenda à Constituição, né, que é mais do que um projeto de lei, é um projeto que de fato altera a Constituição para deixando nesse limbo, né, nessa situação complicadíssima. Eu vou compartilhar aqui um vídeo que voltou a circular aí, né? Justamente do Rodrigo Tomé e o Rodrigo Chebrian do Oceano, que vai dar uma geral explica bem o que é isso e convoca todo mundo aí para essa mobilização. Vamos lá ouvir esse vídeo aí. Não está vendo um vídeo repetido. Eles voltaram. Vocês acharam que aquele assuntinho das praias tinha sido encerrado? Estão querendo passar a PEC das praias sem a gente nem saber. Lembra daquela PEC das praias? E se de repente você fosse proibido de entrar na praia? Isso aí, barrado. De um dia para o outro, a praia deixasse de ser pública e só tivesse acesso quem paga. Loucura, né? Absurdo. Na calada da noite da última sexta-feira, a CCJ do Senado pautou novamente a PEC 03/2022, a famigerada PEC da privatização das praias. Irmão, essa é uma das emendas à Constituição mais nocivas para o ambiente, para o oceano, já propostas no país. A ideia é extinguir os terrenos de marinha, que são as áreas situadas na costa brasileira, em uma faixa que se estende 33 metros da maré mais alta ou das margens de rios e lagos. Não, mas ninguém vai ser proibido de frequentar a praia. O que acontece é que num país como o Brasil, a gente já sabe o que vai acontecer se isso for aprovado. A chance da gente conseguir ter acesso é mínima. Por quê? Porque todo mundo tem interesse financeiro, porque vão fazer com que as pessoas não se sintam à vontade nesse pedaço de praia. Não podemos nos calar e entregar o nosso litoral para a especulação imobiliária, dificultando em muito a fiscalização e legislações protetivas do nosso já tão castigado
ecossistema costeiro, os manguezais, os recifes de corais e vegetação de restinga. O acesso à praia é um direito inviolável seu, de todo brasileiro. Direito de se divertir, de fiscalizar, de cuidar. Diga não mais uma vez à PEC das praias e vamos pressionar o Congresso a enterrar de vez essa ideia. Quarta-feira vai ser a votação e a gente vai fazer barulho daqui para lá. Vocês me ajudam? Vocês podem repostar esse vídeo ou fazer o de vocês? A praia é nossa.